Existe um tipo de dor que o homem moderno aprendeu a esconder tão bem que até ele mesmo acredita que está tudo bem. É aquela dor muda, que ninguém percebe, mas que te acompanha quando você acorda e quando você deita a cabeça no travesseiro. A dor silenciosa de carregar o próprio peso, sem saber como colocá-lo no chão. E se você está ouvindo isso agora, existe uma chance real de que você esteja bem mais perto do colapso do que imagina. Não um colapso explosivo, mas um colapso lento, gradual, quase imperceptível, o tipo que destrói um homem de dentro para fora. Carl Jung dizia que nada é mais perigoso do que aquilo que escondemos de nós mesmos. E muitos homens hoje se afundam sozinhos não porque são fracos, mas porque nunca aprenderam o que significa realmente se olhar no espelho sem máscaras, sem frases prontas, sem a arrogância que tenta disfarçar insegurança. Jung acreditava que o homem não é esmagado pelos traumas em si, mas pela incapacidade de compreendê-los. O que te consome não é o que você viveu, é o que você não entendeu sobre o que viveu. E é aqui que começa tudo. Você já percebeu que existe um padrão na sua vida? Alguma coisa que te faz repetir sempre as mesmas escolhas, os mesmos erros, as mesmas pessoas, os mesmos ciclos? Como se um fio invisível te puxasse para o mesmo lugar, mesmo quando você jura que vai fazer diferente? Isso não é azar. Isso não é destino. Isso é o inconsciente pedindo socorro. E ele sempre pede de formas estranhas: sabotagem, procrastinação, ansiedade, relações que te quebram por dentro, o sentimento constante de "eu poderia ser mais do que isso". É exatamente aqui que os homens se perdem. O homem que se afunda sozinho não afunda porque quer. Ele afunda porque aprendeu a sobreviver calado. Aprendeu que demonstrar algo é sinal de fraqueza. Aprendeu que pedir ajuda é humilhação. Aprendeu que sentir é opcional. Mas não é. O inconsciente cobra. E ele cobra com juros altos. E talvez você esteja sentindo isso agora. Aquela sensação de estar cansado sem ter feito nada. Aquela briga interna que você não sabe de onde vem. Aquela vontade de desaparecer só para ver se o mundo sente sua falta. Aquele peso no peito que ninguém percebe porque você se tornou bom demais em fingir que está todo sob controle. Mas existe uma verdade que muda vidas. Ninguém vence a si mesmo negando o que sente. Jung provou em seus estudos que a mente humana cria defesas para proteger você daquilo que não consegue enfrentar. E quanto mais você ignora, mais forte essas defesas se tornam. A sombra, como ele chamava, não desaparece, ela se alimenta. Ela se fortalece quando você diz: não é nada, eu aguento, eu resolvo sozinho. E é por isso que tantos homens se destroem, não por falta de força, mas por excesso de silêncio. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja prestes a fazer o oposto. Você está ouvindo, absorvendo e talvez até sentindo algo se remexer dentro de você. Não ignore isso. Esse é o primeiro sinal de mudança, quando a consciência começa a cutucar a porta da sua zona de conforto pedindo para entrar. Carl Jung dizia que um homem começa a se transformar no exato momento em que encontra coragem para olhar para dentro sem fugir. E talvez este seja o exato momento da sua vida em que essa coragem finalmente apareceu. Não porque você é fraco, mas porque está cansado de ser forte do jeito errado. Porque existe uma força muito maior em assumir a própria verdade do que em continuar preso à ilusão de controle. Então agora, respire. Preste atenção no que você sente. Observe o peso que você carrega, porque cada palavra que vem a seguir não é um discurso, mas um mapa. Um mapa psicológico, científico, emocional, construído para te tirar desse ciclo onde você se afunda sozinho sem perceber. E se você permanecer aqui comigo até o fim, não por obrigação, mas porque algo dentro de você pediu para ficar, prepare-se, porque você está prestes a descobrir não só as 12 lições que transformam um homem internamente, mas os 12 choques de consciência que podem impedir você de se tornar alguém que desmorona em silêncio. Você não está sozinho. E é aqui que tudo começa. Você já reparou que os momentos em que você mais se perdeu foram justamente aqueles em que você jurava estar no controle? Jung dizia que nada é mais perigoso do que acreditar que já sabemos quem somos, porque quando um homem acredita que se conhece completamente,
é ali que sua sombra começa a dominar tudo em silêncio. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. A sombra não aparece como um monstro assustador, não. Ela aparece como pequenos hábitos que você ignora, como aquela raiva que te pega desprevenido, como aquela tristeza que você empurra para amanhã, como aquela sensação de inutilidade quando você está sozinho, como a procrastinação que se veste de cansaço, como a autossabotagem disfarçada de "vou deixar para depois". A sombra é inteligente. Ela conhece seus gatilhos, suas brechas, suas dores, melhor do que qualquer pessoa. E quanto menos você olha para ela, mais ela cresce. E quanto mais ela cresce, mais você se perde de si mesmo. E é por isso que tantos homens se afundam sem perceber. Porque a destruição nunca começa no dia em que tudo desaba. Ela começa anos antes, quando você ainda dizia para si mesmo: "eu tô bem". E agora você está aqui, ouvindo isso, e talvez esteja reconhecendo os sinais que ignorou por tempo demais. Sabe aquele peso no peito ao acordar? Aquela dificuldade de olhar no espelho? Aquele sentimento constante de insuficiência? Aquela sensação de que tem algo errado, mas você não consegue nomear? Isso não é frescura, não é fraqueza, não é coisa da sua cabeça. Isso é o seu inconsciente gritando para ser escutado. E Jung sempre ensinou: o que você não traz para a consciência acaba controlando a sua vida, e você vai chamar isso de destino. Quantas vezes você chamou de azar o que na verdade era apenas repetição de padrões? Quantas vezes você chamou de decepção aquilo que era só a sua necessidade inconsciente de entrar em relações que confirmassem suas próprias feridas? Quantas vezes você chamou de preguiça o que era, na verdade, esgotamento emocional acumulado por anos? O homem que se afunda sozinho não é aquele que é fraco, é o que carrega peso demais, calado demais. E aqui entra a primeira grande lição. Você não tem moral nenhuma para se cobrar força enquanto continua carregando uma vida que não é sua. O que você carrega hoje? Responsabilidades que não são suas, culpas que não te pertencem, feridas que você nunca tratou, expectativas que te esmagam, silêncios que te envenenam, relacionamentos que te drenam, promessas que você nunca fez, mas que te obrigaram a cumprir. E você chama tudo isso de vida normal. Jung dizia que uma alma sobrecarregada cria sintomas para sobreviver. É por isso que você sente esse cansaço que parece não passar. É por isso que você se irrita com facilidade. É por isso que perde o foco do nada. É por isso que sente um vazio que não se preenche com nada, nem com trabalho, nem com distrações, nem com pessoas. Sabe por quê? Porque você está tentando viver aquilo que esperam de você e não quem você realmente é. E essa desconexão interna é a ferida que mais destrói homens no silêncio. Homens que se acham fortes porque aguentam tudo, quando na verdade estão a um mau dia para desmoronar por completo. E Jung dizia que o homem moderno vive como um estrangeiro dentro de si mesmo. E essa é a razão pela qual tantos sentem um vazio que não sabem explicar. É como morar numa casa que você nunca decorou, como viver num corpo que você não entende, como sobreviver com uma mente que você nunca aprendeu a ouvir. Mas existe algo muito importante aqui, algo que pouquíssimos homens têm coragem de fazer. Você está começando a enxergar o próprio padrão. E enxergar o padrão é o começo da libertação, porque o que te afunda não é a vida que você tem, é a vida que você evita encarar. O que te destrói não é o problema, é o silêncio que você coloca em cima dele. O que te prende não é o passado, é o significado que você ainda dá para ele. E se você está aqui, ainda comigo, absorvendo cada palavra, então existe algo dentro de você que quer mudar de verdade. E é sobre esse desejo de mudança, frágil, mas imenso, que as próximas lições vão se apoiar. Agora, respire fundo. A parte mais profunda começa a partir daqui. E é justamente aqui que o seu processo interno finalmente começa a virar do avesso. Há momentos em que um homem olha para a própria vida e sente como se a existência estivesse desmoronando por dentro, de forma silenciosa, quase imperceptível, como rachaduras escondidas sob um muro aparentemente firme.
E é aí que nasce a verdade mais incômoda de todas. Você não está se afundando porque o mundo te derrubou. Você está se afundando porque, em algum ponto do caminho, achou que precisava carregar tudo sozinho. E isso tem um preço. Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas, ele é um cúmplice silencioso que reage a cada dor que você tenta ignorar. Ele cria sintomas, comportamentos automáticos, padrões repetidos, e você chama isso de azar, destino, vida difícil. Mas, na verdade, é apenas a parte de você que foi abandonada pedindo para ser vista. É por isso que você sente esse peso. É por isso que você vive essa repetição sufocante. É por isso que, mesmo tentando fazer tudo certo, algo dentro de você insiste em sabotar o pouco que ainda te mantém de pé. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas o homem que se afunda sozinho não é fraco. Ele é exausto. É um sobrevivente demasiadamente orgulhoso, demasiadamente calado, demasiadamente ferido para admitir que precisa de algo além da própria força. Mas a verdade é simples. Nenhum homem vence a si mesmo lutando sozinho contra a própria sombra. Você não precisa carregar o cansaço moral de anos de silêncio. Você não precisa provar nada para qualquer um que nunca esteve na sua pele. Você não precisa continuar vivendo como alguém que só sabe apagar incêndios internos enquanto finge que está tudo bem. Porque não está. E esse é o ponto de virada. A partir do momento em que você permite que essa verdade exista dentro de você, uma coisa muda. A sombra para de te perseguir e começa a te guiar. Jung dizia que o ouro que você procura sempre está onde você menos quer entrar. É por isso que você evita olhar para suas dores. É por isso que você corre de conversas profundas. É por isso que você se fecha quando começa a sentir algo real. Porque no fundo, você sabe que se entrar lá, vai encontrar partes suas que ainda choram pela primeira vez que não foram escolhidas, pela primeira promessa quebrada, pelo primeiro amor que te deixou, pela primeira vez que você aprendeu a ser forte cedo demais. Mas aqui vai uma revelação que pode virar sua vida de cabeça para baixo. A dor que você esconde é exatamente o que falta para você voltar a se levantar. Não existe evolução sem confronto. Não existe força sem vulnerabilidade. Não existe renascimento sem morte psicológica. A vida está te chamando para atravessar esse labirinto, não para sofrer, mas para voltar inteiro. E quando você finalmente atravessa, algo acontece. Você para de implorar por validação. Você para de correr atrás de atenção barata. Você para de se ajoelhar diante de pessoas que não enxergam o teu valor. Você para de ser o homem que se afunda sozinho e se torna o homem que o mundo inteiro sente quando se levanta. Esse é o momento em que você percebe que sua dor nunca foi inimiga, foi a bússola, e que tudo aquilo que te quebrou, na verdade, estava te conduzindo para uma versão mais profunda, mais consciente e mais indestrutível de si mesmo. Agora respira. Sente o peso nos ombros. Sente o que ficou preso no peito por anos. Sente essa tristeza que você sempre empurrou para amanhã, porque é exatamente isso que vai te libertar. E se você chegou até aqui, significa que existe algo em você que se recusa a morrer. Algo que sabe que ainda dá tempo, que ainda existe força, que ainda existe propósito, que ainda existe algo na tua história que não foi contado. Então, faça este movimento. Não leve esse vídeo como mais um. Leve como um marco de uma nova consciência. E se você quer continuar evoluindo, se quer entender como quebrar seus padrões, como enfrentar sua sombra, como parar de se destruir em silêncio e finalmente construir uma vida com significado, então você precisa estar aqui comigo. Se inscreve agora. Não por mim, mas pelo homem que você está se tornando. Porque a partir daqui, cada vídeo vai ser um passo a mais para você nunca mais ser o homem que se afunda sozinho e começar a ser o homem que o mundo inteiro sente quando se levanta. No fundo, sempre existiu um motivo para você sentir que estava se afogando mesmo em águas rasas. Sempre existiu um motivo para a vida parecer pesada demais, silenciosa demais, injusta demais. Mas agora você começa a entender.
Não era o mundo tentando te destruir. Era você tentando carregar quem nunca teve coragem de caminhar ao seu lado. Por muito tempo, você foi o pilar emocional de pessoas que só sabiam pedir. Por muito tempo, você colocou o bem-estar de todos acima do seu. Por muito tempo, você acreditou que ser forte era sinônimo de nunca desmoronar. Mas existe uma verdade que ninguém te contou. O homem que nunca desmorona, nunca renasce. E Jung avisou isso. Há algo dentro de você que quer crescer, que quer se expandir, que quer se libertar. Mas isso exige uma queda. A queda do ego, da máscara, do personagem que você achava que precisava interpretar para ser aceito. E talvez esse seja o ponto mais doloroso. Para renascer, você precisa despir o homem que aprendeu a sobreviver para enfim vestir o homem que nasceu para viver. E viver não é apenas continuar respirando. Viver é olhar no espelho sem desviar. É aceitar que suas feridas são reais. É reconhecer que sua dor não é fraqueza. É prova de que você não desistiu de sentir, mesmo quando tudo te empurrava para o entorpecimento emocional. Viver é entender que a solidão que te afogava nunca foi ausência de pessoas, foi ausência de si mesmo. Porque você se perdeu tentando agradar. Você se perdeu tentando ser suficiente para quem nunca foi suficiente para você. Você se perdeu tentando salvar quem usava a sua energia como anestesia temporária. Mas agora algo muda. Agora você percebe que sempre houve um você, enterrado debaixo de expectativas, culpas e histórias mal contadas. E esse você está despertando. Você não é o homem quebrado que te fizeram acreditar. Você não é o homem que falhou. Você não é o homem que decepcionou. Você é o homem que resistiu. E essa resistência, mesmo que silenciosa, é o que te trouxe até aqui. A vida tentou te dobrar, e você continuou. As pessoas tentaram te sugar, e você continuou. O mundo tentou te convencer de que você não tinha valor, e você continuou. Mas continuar não é o suficiente. Agora é hora de crescer, de expandir, de assumir o lugar que sempre esperou por você. E isso começa pelo gesto mais difícil que um homem pode fazer: confrontar a própria sombra e deixar que ela se torne aliada. Quando isso acontece, o jogo vira. A vida deixa de ser punição e vira direção. A dor deixa de ser peso e vira bússola. O medo deixa de ser inimigo e vira portal. A partir daqui, você não precisa mais afundar sozinho. Você pode, finalmente, caminhar consciente, firme, desperto, como um homem que entende que a verdadeira força não está em vencer o mundo, mas em vencer a si mesmo. E se você sentiu essa virada dentro de você, então não ignore isso. O tipo de transformação que você começou aqui não é comum, é rara, é profunda, é espiritual, é psicológica. É o tipo de transformação que muda gerações. Mas só continua acontecendo se você se mantiver no caminho certo. Então aqui vai o último convite, não como criador de conteúdo, mas como alguém que acredita de verdade na sua jornada. Se inscreve agora. Não deixe essa mudança morrer quando o vídeo acabar. Não volte para a vida que te destruía em silêncio. Não volte para a versão de si mesmo que se afogava. Aperta esse botão e fica aqui comigo, porque daqui para frente, cada vídeo vai ser uma nova ferramenta, um novo espelho, uma nova verdade para te levar cada vez mais fundo e cada vez mais alto. Você não está mais sozinho. A sua jornada começa agora.